Olá pessoal, bem-vindo, obrigado pela companhia de vocês. Hoje eu queria demonstrar aqui algo que eu observei em relação à versão 4.2, utilizando um notebook que foi cedido aqui por um familiar, que é um Core i7 com 8 GB de memória e um adaptador gráfico que não funcionava o IV. Eu consegui fazer uma pesquisa aí na internet e encontrei um driver que me permitiu eu utilizar aqui o IV, tanto no modo Material como no modo renderizado, com a atualização desse driver de vida, tá? Então agora se eu vier aqui, ó, selecionar a opção Material Preview, ele vai me permitir agora eu colocar materiais de forma correta. Se eu vier aqui no Rendered, ele também vai me permitir eu utilizar recursos de forma correta. Queria lembrar vocês que no tutorial anterior eu não tinha esse drive, não estava encontrando, mas com muita pesquisa eu consegui achá-lo e resolvi o problema. Eu só conseguia ter esse tipo de recurso usando o Cycles. Agora aqui eu já uso no IV e no Cycles. Bem, vamos voltar ao modo sólido. O que eu quero mostrar a vocês aqui é algo interessante. Eu tenho um efeito denominado aqui Quick Effects. Vamos vir aqui em Object, Quick Effects, e vamos usar o Quick Smoke. Repare que ele criou aqui um domínio, que é uma área, onde o objeto que eu selecionei será o fluxo do efeito de fogo e fumaça. Aqui no modo sólido, se eu der o player, vocês vão reparar que a fumaça vai sair normalmente. Ah, mas eu queria fazer o efeito de fogo e fumaça. Então eu tenho que selecionar o objeto que eu selecionei como fluxo, venho na propriedade de física, vocês vão ver que ele está usando aqui o type flow, que é fluxo, e aqui em flow type ele está dizendo qual é o tipo de efeito que ele está produzindo, é smoke, que é fumaça. Então eu clicando aqui, eu altero para Fire Smoke, ele agora vai produzir fogo e fumaça. Se eu der o play, vocês vão ver fogo e fumaça. Porém, pessoal, para eu poder melhorar a resolução aqui, eu teria que selecionar esse objeto, que é a área onde vai acontecer o efeito, voltar nas propriedades físicas e melhorar essa resolução aqui de divisão, tá vendo? Ela está em 32 porque essa máquina é uma máquina básica, ela só tem 8 GB e o adaptador é muito fraco. Vou mostrar a vocês aqui que esse adaptador, no sistema, ele não tem nenhum tipo de efeito, ele não tem nenhuma configuração do tipo NVIDIA RTX, nem GTX, não tem nenhuma configuração do tipo AMD, de placas com recursos do tipo Intel. Ele tem apenas um adaptador integrado à sua placa-mãe, ao processador. E isso aqui não permite eu ter um bom desempenho. Vou mostrar aqui, primeiramente, aí como é que está a configuração do equipamento, como vocês podem ver, tá vendo? Ele é um Core i7. O sistema que eu estou utilizando aqui é esse que eu vou mostrar a vocês. Voltando aqui ao nosso tutorial, quando eu entro agora com esse efeito, com essa placa básica aí, pode acontecer com qualquer placa similar, no modo Material Preview, olha o que vai acontecer, pessoal. O efeito da fumaça vai desaparecer daqui. Porém, se vocês olharem no modo renderizado, o efeito está acontecendo, ó. Porém, no modo Material, ele não vai acontecer. Nas versões anteriores, quando eu selecionava a opção Material, ele emitia esse efeito no modo Material. Agora, nas versões 4.2, não está emitindo. Ah, Luciano, mas pode ser aí porque a gente não marcou o Ray Tracing. Vamos ver se é mesmo? Então, se eu voltar aqui para o modo Solid, vier no Render Property e marcar o Ray Tracing, está aqui o nosso efeito acontecendo, tá? Vou entrar no modo que é o modo Material. Quando eu clico, não vai estar aparecendo. Mas no modo renderizado, aqui vai estar aparecendo. Só que aparece simplesmente a fumaça. Poxa, mas eu coloquei fogo e fumaça. Por que que a fumaça não está aparecendo ali? É porque, pessoal, a gente vai ter que alterar o Node que criou esse efeito. Como? Eu vou altear esse painel de baixo e vou dar a ele a condição de Shader Editor. Aqui vocês vão encontrar dois nodes, o node de saída e o node Principal Volume, que é quem está fazendo esse efeito aqui do fogo e fumaça acontecendo. Vocês vão ter que buscar essa opção aqui chamada Blackboard Intensity e vão aumentar esse fator. Eu vou deixar aqui em torno de 0.9. Aí vocês podem controlar do jeito que vocês desejarem. Vocês já começam a ter o efeito do fogo aparecendo. Porém, eu quero aumentar um pouquinho também a condição
desse fogo saindo mais expressivo do que a fumaça. É só vir aqui em Density e utilizar um fator, por exemplo, 0,5. Repare que eu consigo dar mais força à visibilidade do fogo do que da fumaça. Então eu controlo essa densidade por aqui. Mas eu gostaria de alterar um pouco essa cor dessa fumaça. Se eu vier aqui nessa opção chamada Color e der uma cor esverdeada, essa cor esverdeada será projetada lá junto à emissão da nossa fumaça. Vai sair com uma fumaça esverdeada. Então, se eu voltar aqui a utilizar o fator em 5, repare que a fumaça aqui, ó, vai ter uma coloração esverdeada. Eu quero a cor azul. Vocês podem alterar aqui e usar uma cor azulada aqui na fumaça. Eu quero uma cor branca. Vem aqui e altera para uma cor branca e dá mais intensidade aqui nessa barrinha, tá vendo? Então vocês podem fazer o controle nesse node para ter o efeito renderizado. Se vocês quiserem ver a renderização, selecionando aqui a câmera, eu vou travar a câmera e vou enquadrar a cena para que o nosso objeto seja renderizado nessa condição que vocês estão vendo. É necessário que vocês intensifiquem essa luz, porque se não intensificar, quando vocês renderizarem a imagem, dessa forma que ele vai sair. Se vocês derem mais força à luz que está no ambiente, essa fumaça vai sair mais vívida. Mas eu queria também desabilitar esse objeto do efeito. Vocês podem fazer isso, se vocês quiserem. É só vocês selecionarem o objeto cúbico, tá vendo aqui? Clicarem no olho como no render, e se derem um render agora, vocês renderizam somente o fogo e não aquele objeto aparecendo. Fica essa observação em relação à condição aí do material preview, tá? Então se eu clico aqui, ó, repare que não vai surgir nada. Eu peço a vocês que vocês verifiquem, aqueles que tenham aí um adaptador gráfico melhor, se está acontecendo também na versão que vocês estejam usando. Então não se preocupe, é só vocês virem aqui no modo renderizado e aqui vocês vão ter o efeito sendo visibilizado para o nosso experimento. Bom proveito e até um próximo tutorial. Forte abraço a todos.